Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Segunda-feira, 18 de novembro, nós estamos na 33ª semana do Tempo Comum, quase encerrando o ano litúrgico. Nos próximos dias, nos preparando já para entrar no novo ano litúrgico, o tempo do Advento, a preparação para o Natal, a espera do Senhor, do nascimento de Jesus. Em muitas casas, em muitos lares, comércio, as pessoas já estão se organizando, se preparando para essa grande festa cristã, o nascimento de Jesus. E nós estamos começando mais uma semana juntos. Rezemos a Hora do Ângelus com muita fé por todos os doentes, por aquelas pessoas hospitalizadas, por aqueles que passam por tratamentos de saúde. Que Deus conceda a saúde, a paz, a força para essas pessoas. Rezemos com muita fé a Hora do Ângelus. Logo em seguida, façamos juntos a reflexão da Palavra de Deus para esta segunda-feira. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Iniciando essa semana, nós vamos ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 ao 33. Logo depois, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e a irem antes dele para o outro lado, enquanto despedia o povo. Despedido o povo, Jesus subiu ao monte para rezar sozinho. Ao cair da noite, ainda estava ali, só. A barca já estava bem distante da terra e açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada foi ter com eles, caminhando sobre o lago. Quando o viram andar sobre a água, os discípulos ficaram assustados. É um fantasma, diziam com gritos de pavor. Mas logo Jesus lhes disse essas palavras: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus lhe disse: Vem. E Pedro saiu da barca, começou a caminhar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas reparando na fúria do vento, ficou amedrontado e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: Homem pobre de fé, por que duvidastes? E quando entraram na barca, parou o vento. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, afirmando: Verdadeiramente és Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos começando mais uma semana refletindo sobre a liturgia diária, sobre a leitura desse dia. E hoje nós comemoramos, ou nós lembramos a dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo, em Roma.
E esta igreja foi edificada sobre os pilares da fé católica, Pedro e Paulo. Pedro, nosso primeiro Papa. Paulo, o apóstolo dos gentios, que ensinou tantas pessoas, converteu tantas pessoas através das suas cartas, das suas viagens. Pedro é para mim um modelo de fé, de evangelização, que eu tenho como intercessor, porque ele adverte as pessoas, converte, leva a palavra de Deus. Ele se converteu a partir da queda de um cavalo, quando ele perseguia os cristãos. E ele se converte, perde a visão e começa depois, assim que ele começa a enxergar, ele começa a defender Jesus. Jesus fala com ele quando ele cai do cavalo, pergunta Pedro, o Saulo, na época era Saulo, depois ele se torna Paulo. Paulo, por que me persegue? Saulo, por que me persegue? E Paulo diz, a partir daquele momento, sua vida começa a mudar e ele se converte, começa a ensinar, a enviar cartas, a evangelizar, a anunciar o evangelho. Até então, perseguidor de cristãos, e com a sua conversão, um grande apóstolo, um grande anunciador da palavra de Deus. Paulo foi esse grande homem. E Pedro, nós vimos hoje no Evangelho, mais uma passagem onde Pedro é a pessoa central, a pessoa em destaque entre aqueles discípulos. Jesus vai para a montanha, passa a noite em oração e os discípulos, os apóstolos, seguem pescando, entram na barca e vão pescar, passam a noite pescando. E Jesus desce da montanha e vai até os apóstolos, caminhando sobre as águas. Jesus caminha calmamente em direção à barca onde estão os apóstolos. Pedro vê Jesus, se alegra quando vê Jesus caminhando sobre as águas e vai ao encontro de Jesus. Quando Pedro se lança na água, ele vai caminhando com fé porque ele vê Jesus à frente. Mas de repente vem o vento, ele se preocupa com o vento, com a tempestade e começa a afundar. E Pedro pede a Jesus, salva-me, Senhor. Jesus estende a mão e segura na mão de Pedro, e Pedro vai até ele. Esta barca que estão os apóstolos é a igreja de Cristo. As tempestades são os momentos difíceis, as perseguições, as quedas que sofrem as lideranças de nossa igreja, os momentos de turbulência, de dificuldades que a igreja enfrenta, que essa barca que a igreja enfrenta. E o seu líder, Pedro, está sempre ao encontro de Cristo, olhando para Cristo, indo em direção a Cristo, direcionando a sua igreja a Cristo. Mas em meio às tempestades, Pedro começa a se afundar. Ou seja, em meio às tempestades, a nossa igreja às vezes passa por momentos de turbulências, mas dedicando a sua atenção a Jesus, estendendo a mão, Jesus segura na mão de Pedro e Pedro continua caminhando sobre as águas, enfrentando as dificuldades. Pedro, nosso primeiro Papa, mostrou que a igreja está sempre olhando em direção a Jesus Cristo. Quando desvia esse olhar, ela pode afundar, pode sofrer perigos, mas quando confia em Jesus para segurar em sua mão, para guiar esta igreja, esse povo, ela segue firmemente, com muita fé, sobre as dificuldades, sobre as águas, sobre as tempestades. Por isso hoje nós lembramos essa festa, que é a edificação da Basílica de São Pedro e São Paulo, lembrando a fé de Pedro, a fé de Paulo, o destemor desses homens que não mediu esforços para anunciar a palavra de Deus, para evangelizar, para fazer manter viva, firme e forte esta barca de Cristo, essa igreja de Cristo, que somos todos nós cristãos. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma ótima e abençoada semana. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém.
Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.